Convite. Opa, tudo bem? Como vai? Boa noite. Boa noite a todos Boa vocês. noite, boa noite. Me Prazer escuta de estar bem, aqui. Diogo? Escuto muito bem, felizmente. Espero que todas as pessoas nos escutem também. Tá Prazer falar com você. ótimo, tá ótimo. Um grande prazer, prazer é meu. Estamos conversando, na verdade, eu já o conhecia das lutas, enfim, das suas manifestações, mas é a primeira vez que temos a oportunidade de conversar, então quero lhe agradecer ter aceitado o convite, é um privilégio, é uma honra, e poder trocar impressões aí com você sobre a política, sobre os processos eleitorais, sobre partidos e sobre aquilo que vem sendo, digamos assim, a minha luta desde 2016, que é a candidatura independente. Hoje, coincidentemente, saiu uma matéria no UOL, sobre a possibilidade de Bolsonaro se candidatar sem partido político. Eu sou pessoalmente citado, o caso no Supremo é identificado, mas a jornalista do UOL entrevistou apenas dois, aspas, né, especialistas em direito eleitoral contrários às candidaturas independentes. Então, eu acho assim, a mídia brasileira é sensacional, né? Incrível, Quer incrível. dizer, eu luto como um condenado, levo o tema ao Supremo Tribunal Federal, sou citado na matéria, mas a mulher que escreveu a matéria, jornalista lá, só entrevista uns caras que foram lá para dizer que não é possível, e com os argumentos mais estapafúrdios, Diogo. Isso é que eu acho absolutamente incrível. Eu vou condensar um pouquinho aqui a questão, até porque o teu público que está entrando, evidentemente, não me conhece, ou não tomou contato com o tema, e depois eu queria colher a tua opinião sobre essas questões e a tua visão sobre, né, a política brasileira e esse panorama eleitoral partidário. Lá em 2016, eu judicializo o tema, né, porque até então eu tinha o senso comum, né, eu tinha o senso comum de 99% dos brasileiros de que o partido político seria algo inevitável, algo obrigatório em todos os países, né, que a política seria assim em todos os países. Para ingressar na política, necessariamente seria por intermédio de um partido. Até porque eu havia tido duas experiências partidárias anteriores em que eu havia tido um grande estranhamento com os partidos políticos, né? A primeira experiência foi com o PSDB, lá em 2014, quando a Dilma disputou com Aécio Neves, e a direita brasileira era o PSDB, né? Vamos lembrar aqui, os mais jovens não devem entender muito bem esse cenário, mas a única alternativa partidária para se contrapor ao PT naquele momento era o PSDB. Eu fui à luta, fui ser candidato a deputado federal, fiz, à época, 11 mil votos, e do momento que abriu a urna, eu passei a ser hostilizado dentro do PSDB, porque passei a ser visto como alguém que poderia atrapalhar a trajetória do então dono ali da legenda localmente, né? E fui basicamente expelido do PSDB e, coincidentemente, naquele momento, estava sendo fundado o Partido Novo. Fui ao Partido Novo, me filiei, fiquei 3 meses no Partido Novo, e aí eu, enfim, tinha uma certa interlocução aqui com o Amoedo, havia conversado com ele algumas vezes, e havíamos acabado de sair dessa eleição de 2014, né? E eu então fiz apenas um vídeo, à época, manifestando meu interesse de participar das prévias que aconteceriam para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, e que, enfim, da eleição que se avizinhava. E isso foi o suficiente, então, para que o diretório aqui no Rio de Janeiro já instaurasse um processo ético-disciplinar
porque eu havia contrariado as diretrizes, etc. Enfim, eu vi que aquilo se encaminhava rapidamente por uma expulsão, porque eu havia sido insubordinado em 3 meses. E eu disse, meu Deus do céu... PSDB2. É um PSDB2, a história se repetiu, só que muito mais rápido, muito mais rápido. E aí, eu até agradeço ao Novo por ter feito isso, porque isso foi o estopim para o início da minha pesquisa. Porque eu disse, não é possível que no mundo inteiro seja assim. Não é possível que no mundo inteiro seja assim. Comecei a estudar o direito eleitoral comparado, e a minha primeira surpresa foi, bom, no mundo inteiro, nas grandes democracias, nós temos candidaturas independentes. Comecei a olhar Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Colômbia, praticamente a Europa toda, Austrália, Nova Zelândia, Japão, enfim. Comecei a observar todas essas democracias e percebi então que 9 entre 10 países no mundo permitem candidaturas independentes. Opa, Pronto. caiu. Não sei o que houve, mas também de volta. Tá certo, tá certo. O importante é voltar. Eu estava te ouvindo, eu pude acompanhar. Tá. Fora pouquíssimo tempo. Então, comecei a estudar a história do direito comparado, o direito eleitoral comparado, e percebi que 9 entre 10 países do mundo admitem candidaturas independentes. As grandes democracias, né, convivem com este sistema muito bem. O indivíduo tem liberdade para se lançar sem partido político, o partido político é uma opção. Percebi ainda, ao começar a estudar a nossa história político-eleitoral, que também no Brasil tivemos candidatura independente, ou seja, durante todo o Império, durante toda a Primeira República, durante o período pós-30, e em específico no Código Eleitoral de 1932, o nosso primeiro Código Eleitoral, está lá regulada a candidatura independente, e tivemos inclusive constituintes em 1934 eleitos de modo independente. A questão ela realmente é banida da política brasileira lá em 1945 por Getúlio Vargas, porque com o Estado Novo, o ditador varguista, ele vinha perdendo a base de sustentação em 45, mas ele consegue ainda gestionar sua própria sucessão, porque em 45 ele mesmo organiza a legislação eleitoral que redundaria na Constituição de 1946. E aí o Getúlio Vargas, ao organizar essa legislação, deixa de fora a candidatura independente e, a partir daí, deixa de fora a candidatura independente e os partidos locais, o que é uma questão também que foi um golpe do Getúlio Vargas, isso. Porque o Getúlio Vargas, só ele conseguiria organizar partidos fortes nacionalmente, e tanto que o fez o PTB com o Ministério do Trabalho, e com os interventores ditatoriais ele organizou o PSD, que foi a dupla de partidos que dominou o arco 45-64. Então ele nacionalizou, porque a oposição mal e porcamente conseguiu criar o DN, muito cambaleante. Então a raposa conseguiu fazer isso, né? Ela nacionalizou os partidos para conseguir ter uma base para retornar, tanto que em 50 ele retorna, e baniu as candidaturas independentes para que um outsider não ingressasse nas disputas. Então, ora, se lá fora nós temos candidatura independente nas grandes democracias e nas pequenas também, porque temos desde a Índia com seus 1 bilhão e tantos milhões de habitantes, e temos aqui no Chile, um país de população diminuta. Temos nos Estados Unidos, mas temos aqui também na nossa Colômbia, a nossa vizinha. Então, aonde lançamos o olhar, as democracias permitem ao indivíduo se lançar sem partidos políticos. Só os países atrasadíssimos e de pouca tradição liberal e democrática
não permitem, como o Azerbaijão, Afeganistão, Angola, Suriname, Brasil, né? Olhei a nossa história, candidatura independente durante mais de 120 anos. E aí comecei a olhar o quê? Os tratados internacionais que o Brasil assinou e a própria Constituição, como estava sendo feita a leitura constitucional no âmbito eleitoral. E aí propus, nessa ação judicial, uma releitura do texto, muito mais inclusivo, porque se apenas 6% da população é filiada, nós não podemos criar um país em que a interpretação da lei nos leve a criar os dois tipos, né? O cidadão e o habitante, o mero habitante. Né? O cidadão, aquele com uma plenitude de direitos, e o mero habitante, que é aquele que não pode participar da ágora política. Né? Ora, então, propus uma série de reinterpretações do texto constitucional e também coloquei nesse balaio a própria noção, né, das correlações do Pacto de São José da Costa Rica, que permite a candidatura independente. Inclusive, um país, a Nicarágua, foi condenada na Corte Interamericana de Direitos Humanos por desrespeito ao Pacto de São José da Costa Rica, na medida em que não permitiu uma candidatura à prefeitura lá, sem partido político. E isso foi parar na Corte Interamericana e a Nicarágua foi condenada no caso Iatama versus Nicarágua. Ora, então, juntando todas essas peças e uma série de outras argumentações, que aqui seria por demais a gente esmiuçar, em 2016, então, eu ingressei na Justiça Eleitoral pedindo ali o registro e fui subindo, na medida em que iam me negando, fui subindo na hierarquia dos recursos. Do TSE, então, eu me lembro até o dia em que fui despachar com Gilmar Mendes, né? Foi talvez um dos piores dias da minha vida, né? Fui recebido lá no gabinete da presidência do TSE, fui despachar os memoriais, enfim, e do TSE eu fui, denunciei o Brasil à Corte Interamericana com base no precedente Iatama versus Nicarágua, pedindo a abertura do caso Mesomo versus Brasil, e recorri ao Supremo Tribunal Federal, nesse duplo movimento. E chegando ao Supremo Tribunal Federal, isso foi ao ministro Barroso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, deu parecer favorável ao caso, dizendo que o meu recurso, em suma, deveria ser admitido, deveria ser julgado procedente, e depois o doutor Augusto Aras emitiu novo parecer, robustecendo os argumentos e também mencionando a liberdade e a compatibilidade das candidaturas independentes com o texto constitucional. Foi feita aí em 2019 uma audiência pelo ministro Barroso, uma audiência pública no Supremo, e lá os partidos políticos compareceram para dizer que eram maravilhosos e de que a cartelização era algo muito bom para a política brasileira. E na parte da tarde, os movimentos sociais, professores, enfim, historiadores, participaram para manifestar... Alô? Eu não sei se tem um tempo que está caindo, parece que é meio automático, passa um tempo e aparece uma mensagem de que obrigado pela sua participação, como se tivesse sido encerrada a minha participação. Não sei se tem uma regra nova no Instagram. Não, bom, mas eu estou aqui, o sinal está bom. Está certo, está certo, está certo. Vamos lá. Em suma, foi essa a luta, Diogo. E você tem uma luta também, uma luta cívica, né, para estruturar um partido político. Você travou grandes batalhas, enfim. E eu acho que, em certo sentido, a tua história, né, eu queria também colher um pouco a tua história, porque, em certo sentido, elas se combinam, né? Somos homens que sonham com um Brasil
mais ético, né? Um Brasil em que a política seja algo mais saudável, né? Então, eu queria ouvir de você um pouco, né, também a sua história, e aí depois a gente vai aprofundando essa questão. Talvez o nosso sonho comum, o nosso defeito comum seja o sonho de um brasileiro, sonhar pelas coisas, sonhar que as coisas são possíveis, né? E elas são possíveis mesmo. São muito difíceis, mas são possíveis. Quero fazer só uma pequena ressalva. Se não me falha a memória, nós nos conhecemos pessoalmente na Vida Paulista. Você esteve falando uma vez em uma das manifestações defendendo. Ah, sim. Eu agora estava você... lá. Não, é mais normal. Eu estava lá porque eu trabalhei muito próximo nessa época do Modesto Carvalhosa, grande amigo meu, que também defendia essas candidaturas independentes, inclusive a dele pessoal. Sim, Né? sim, exatamente. E havia muita afinidade. Nós tivemos rapidamente uma conversa Exato. lá. Você fez uma exposição brilhante ali. Exato, exato. O doutor Modesto, enfim, eu tive uma... essa questão nos aproximou muito, né? Na verdade, eu tive um certo dia uma grata ligação, que era da assessoria do doutor Modesto, e a partir dali estabelecemos um contato, porque ele queria conhecer melhor o tema das candidaturas independentes. Eu fui a São Paulo, no escritório do Dr. Modesto, algumas vezes, conversamos muito, e tive a grata honra também do Dr. Modesto depois assinar os memoriais no Supremo Tribunal Federal, né, comigo, ou seja, eu o convidei a assinar os memoriais e ele gentilmente se disponibilizou, né? De modo que eu tenho imensa admiração pelo professor Modesto. É uma referência para todos nós, né? É uma referência, sem dúvida. E aí tem aquela coisa muito forte que você falou. Primeiro, o que você pediu, você foi não dá para dizer o primeiro, que, como você disse, houve mais pessoas lá atrás, há 70, 80 anos atrás, mas você foi o primeiro desta nova fase democrática a pedir uma coisa tão simples, tão óbvia, que é difícil entender. Como que negam? Porque a população diz muito, eu quero votar em pessoas, eu não quero votar em partidos. E eu não estou aqui para falar mal de partido nenhum, mas parte da população quer ter o direito de escolher pessoa e nada mais. E por que não dá esse direito ao eleitor? Quer dizer, o eleitor tem que ser o senhor da situação, né? E fica muito claro que a nossa Constituição não prevê essa opção, mas, como você colocou no começo também, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário desde 1967, se não me engano, 70, alguma coisa assim, deixa muito claro, aonde os direitos individuais forem menores entre a Constituição e qualquer outra situação, vale o Pacto de São José da Costa Rica. De tal maneira que a Constituição não pode tirar algum direito do cidadão que o Pacto dos países americanos já tenha dado. Só um ponto, queria cumprimentar aqui o deputado Orleans de Bragança, ingressa na nossa live, e ele é uma referência, um parlamentar que é exemplo a todos nós. E muito obrigado pela audiência, deputado. Fico muito honrado, muito honrado. Muito contente também, um prazer estar. Sábado eu tive a satisfação de poder entrevistar o nosso príncipe deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança sobre a Constituição dele, que a Libertadora que prevê justamente a possibilidade de candidaturas independentes. Sim, olha, sim. Realmente é um projeto muito bacana da Constituição dele. Acho que vale a gente fazer um dia uma conversa especificamente sobre isso até. Sim, até porque o texto está primoroso, condensa os consensos da sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo permite que a sociedade brasileira evolua, diferente da atual Constituição, que engessou a sociedade brasileira num modelo social-democrata, centro-esquerda, com amplos poderes à burocracia estatal e imensos privilégios que inviabilizam o país, né? Então, de modo que a Libertadora, o projeto de Constituição, merece um amplo debate. Eu tenho me debruçado sobre o texto e é ímpar, é ímpar. Realmente é uma oportunidade. Mas
A Por mim, favor. o que mais encanta, tem diversas coisas, mas o que mais encanta nesse projeto de Constituição é que ela prevê que o cidadão possa realmente ser muito mais dono de si, mas muito mais dono de si, do que em qualquer momento do Brasil, qualquer momento. Até o ponto de que muitas pessoas vão ter dificuldade para entender de tão diferente que é do que a gente vive hoje em dia. Os estados e municípios passariam a ter tanto mais autonomia, de tal maneira que as pessoas que moram numa cidade grande, ou média, ou mesmo pequena, mas isso é mais para cidades grandes, que estejam bem organizadas num bairro, poderão dizer: nós queremos tornar o nosso bairro uma cidade autônoma, com nossa responsabilidade, sem ter que depender de dinheiro do governo. Porque a gente tem aquela briga aqui, quando a gente fala que 5.500 municípios são muito no Brasil. Muitos são 5.500 municípios mamando no governo federal. Agora, se você puder ter o direito independente, autônoma, sem pedir nada aos outros, só tem a ganhar, né? É fascinante isso. É trazer o poder para o cidadão mesmo, né? Como o seu projeto de candidatura independente, que é igual. É trazer a você autonomia, a liberdade de ser você o representante de uma ideia. E vem quem quiser com a sua ideia. Ninguém é obrigado a segui-la. Você não atrapalha ninguém, a não ser os cartórios. Sim, até porque, meu caro Diogo, eu sempre venho ressaltando o seguinte ponto. Nós podemos analisar o tema das candidaturas independentes pelo prisma da liberdade individual, evidentemente, e esse me parece o mais importante, a mim é o mais caro, o tema visto pelo prisma do indivíduo, mas nós podemos ainda observar o prisma sob dois outros aspectos, na verdade. Um aspecto é o da soberania popular. Por quê? Porque a Constituição nos diz lá que o poder emana do povo. Ora, quando nós colocamos acima do povo um determinado conjunto de partidos que cartelizam a política, que tem um monopólio das candidaturas, na verdade esse povo não é livre. Esse povo só vota em quem os caciques permitirem. Então nós estamos a falsear a soberania popular e estamos a falsear o voto direto. Porque o voto não é direto, ele é oblíquo, ele é via partido político. Então, quando nós observamos o assunto sob o prisma da soberania popular, percebemos que trata-se, então, de uma mentira a ideia de que todo poder emana do povo. Não, todo poder emana dos caciques, porque são os caciques que determinam quem pode entrar na política, portanto, o povo só vota em quem o cacique permitir. E, consequentemente, nós falseamos a soberania popular e o voto direto. E podemos observar ainda sob um prisma coletivo, porque a candidatura independente ela não tem ideologia, o que eu digo. Ela melhora o sistema, qualquer que seja a sua ideologia, de esquerda ou de direita. Então, aqueles que defendem cotas, por exemplo, e ações afirmativas, cotas para negros, cotas para mulheres, cotas para deficientes, cotas para LGBTs, e etc, 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 ou seja, só pensam em cima daqueles coletivos, essa argumentação perde o sentido. Pois que se qualquer um pode se candidatar livremente, sem as amarras partidárias e sem ter que passar pelo filtro de um cacique político, não há mais sentido em falar em nenhuma cota partidária, para nenhum grupo, para nenhum subgrupo. E, portanto, é a forma mais inclusiva que se tem para o acesso à vida pública, né? Então, eu sempre tenho batido nessa tecla, né? Podemos observar a questão sob o prisma individual, mas também sob o prisma da soberania popular e também daqueles que pregam mentalidades coletivistas, grupais, e que a candidatura independente ela viria a resolver todas essas questões, né? Então, são pontos aí a serem ressaltados. É simples assim. Quer dizer, falta espaço para. Se diz pouco, inclusive, nas campanhas. Falta espaço para mamelucos nas campanhas. Para quem criar a cota especificamente deles? Deixe a candidatura independente e todos que quiserem virão
livremente, né? Sem dúvida alguma. E a gente vê que, sem dúvida nenhuma, a gente tem menos mulheres na política, menos minorias. Bom, minorias é lógico, tem menos que minorias, já são minorias, mas tem menos mulheres na política por vícios de lá de trás. E a gente não vai resolver isso com cotas forçadas, e sim abrindo espaço e percebendo o que está acontecendo com o mundo. As mulheres não podiam votar 50 anos atrás, quase não participavam das economias. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma tia que trabalhava na Varig e eu gostava demais dela, mas eu escutava aquela conversa dos tios assim meio distantes. Ela era diferente porque ela era desquitada. Era uma coisa assim, sabe? Para mim, ela era assim um exemplo, sabe? Uma pessoa, além de muito bem-humorada, muito, na minha visão de sobrinho, bonita, etc., era muito independente. Ela tinha o carro dela, fazia a viagem dela, fazia as coisas dela. Mas eu via que havia uma crítica. Isso já passou muito. Nós estamos muito perto de ver as mulheres ganhando mais salários do que os homens, na minha opinião. E no dia que isso acontecer, nós vamos ter que continuar obrigando a equiparação. Aí as mulheres não poderão ganhar mais salários do que os homens, que está muito perto, muito perto disso, se a gente olhar a evolução toda que veio. E, logicamente, a participação delas na política vai ser igual também, quer dizer, elas vão crescer muito. As mulheres são muito cuidadoras, muito atentas, muitas vezes mais capazes de olhar pela coletividade, pelo condomínio, do que o próprio homem. Então, quando a gente começa a criar uma cota, a gente cria, muitas vezes, uma barreira, na verdade, uma barreira a essa evolução natural. E eu acredito muito mais na liberdade para que isso aconteça, e como você bem disse, a candidatura independente traz uma enorme liberdade para quem quiser entrar, sem ter que depender de favor, de combinação, de quanto eu vou receber, de coisa nenhuma. Vai, faz o seu projeto de campanha com o seu grupo. Eu acho que, infelizmente, a gente vive ainda sob a égide de 1 milhão de brasileiros que se servem e comandam 215, 214 milhões de outros brasileiros que os pagam, que os mantêm. E esse milhão de brasileiros, e o que é pior, eles não estão juntos. Eles estão em diversos castelinhos, não só em Brasília, como nos estados, em uma série de entidades, todos interligados de alguma forma, todos assim se auxiliando e se servindo muito de nós. Esse é o adversário que a gente tem que combater. Esse, sem dúvida, para mim, é o grande mal que a gente tem. E não é o espaço da mulher, que ele já vem crescendo cada vez mais, sem dúvida alguma. O espaço de cada uma das classes, sem dúvida alguma, já vem crescendo e vai crescer muito mais se a gente parar com essa história de criar nichozinhos. Nicho é pouco para as pessoas. Ela tem que ter um espaço que ela for capaz de conquistar, sem dúvida. E volta àquela história que o Novo dizia, e o Novo é um exemplo de quanto você pode ter blá, blá, blá e não chegar em lugar nenhum. Né? Porque o Novo dizia, e era uma das coisas que eu repetia com muita frequência, que a gente fala desde o início da formação, a menor minoria é o cidadão. Quando você dá liberdade ao indivíduo, você está dando liberdade a todos igualmente. Ninguém é nada antes de ser um cidadão. Então, se deu a liberdade ao cidadão, você deu a liberdade a todos. Sim, e sobre este aspecto, vamos observar o seguinte ponto também. Outro dia, fazendo uma live com o professor de economia, o Biratan Iório, que é um dos maiores especialistas em escola austríaca no Brasil, falávamos sobre a questão dos monopólios, né? E num dado momento falamos sobre as direções em que os monopólios no ambiente econômico se movimentam, e foi possível traçar um paralelo em relação aos partidos políticos, né? Vamos observar que todo ente monopolístico, né, ele tem um primeiro movimento característico, seja em que área for. Todo ente monopolístico, ele tenta maximizar os próprios ganhos. Né? Ora, isso nós observamos nas estruturas partidárias brasileiras, porque é fundo eleitoral, é fundo partidário, é tempo de TV, é tempo de rádio, flexibilização na prestação de contas agora no novo Código Eleitoral que
estão aprovando às pressas, né? Diminuição das punições, flexibilização do uso desse fundo partidário agora no novo Código Eleitoral, né? Porque agora o partido, o diretório, entendendo que aquela despesa é importante, pode gastar o fundo eleitoral naquilo. Então, se o partido entender que é importante fazer uma festa de fim de ano regada a bebida alcoólica, pode utilizar, né, o fundo partidário para isso. Enfim, o segundo movimento de todo ente monopolístico, falando com o professor Iório, ele recordando muito bem, evitar uma competição endógena, ou seja, a regulamentação do setor começa a aumentar para que novos entrantes sejam natimortos, não possam obter sucesso. Então, se torna cada vez mais difícil no Brasil a criação de novos partidos políticos. Né? Enquanto que em outros países é facílimo criar um partido político, né? Até porque o partido político não recebe nada, ele é como uma associação de moradores. Você pode criar 10 associações de moradores no mesmo bairro. É uma associação civil que vai depender única e exclusivamente dos seus associados. No Brasil é que nós temos essa maximização, dado o monopólio, né? Então, esse movimento de evitar a competição endógena ocorre no ambiente partidário porque se torna cada vez mais difícil, né? Hoje é quase que impossível formar um novo partido no Brasil. E o terceiro movimento, falar o professor Iório, né, é a diminuição enfim, ou a eliminação da competição exógena, ou seja, aquele que vem de fora. E aqui, então, isso se revela no âmbito político com a proibição, né, ou com a vedação das candidaturas independentes. Eu não permito que os outsiders ingressem na política porque torno o partido uma via de mão única, né? Então, concentra-se com isso, né? O monopólio das candidaturas e todas as benesses econômicas. E isso vai apodrecendo a política brasileira, porque vai ocorrendo uma espécie de divórcio do cacique com a vontade popular. Porque se ele recebe o dinheiro, seja qual for o resultado, ele vai receber um quinhão de dinheiro. E todos que querem entrar na política dele precisam. Então, a concentração de poderes na mão da cúpula é máxima. E isso apodrece, isso vem apodrecendo a política brasileira. Né? E leva as pessoas a entenderem errado, muitas vezes, onde está o problema. Porque é muito comum a gente escutar hoje em dia aqui no Brasil. Tem município demais no Brasil. Tem partido demais no Brasil. 30 e tantos partidos é um absurdo. Agora, é como você disse, se no lugar de você falar, eu te dou dinheiro, que não é meu, que é o dinheiro do contribuinte, o Estado fala, eu te dou o dinheiro do contribuinte, mas você pode fazer assim, assim, assado, não pode fazer assim, assim, assado, e começa essa regulamentação muito complicada, que sempre dá margem para a criminalidade, e vai alijando do processo político as pessoas bem intencionadas, porque o ambiente fica muito contaminado. Basta dizer, façam quantos partidos quiserem, não contem com benesse pública, zero dinheiro público, zero tempo de televisão. Criem tantos municípios quantos quiserem, mas se virem para se manter. Não tem titia aqui, não tem tia rica que vai sustentar município quebrado. Aí acontece como nos Estados Unidos, que tem quase 150 mil entes municipais entre cidades, villages e towns, cada um por si, cada um independente. O problema não é a quantidade, o problema é a dependência, é o favorecimento. E aí esse direcionamento, como você disse, vai criando essas regras complexas e o caciquismo. E o caciquismo que é terrível no final. E aí as minorias ficam completamente de fora achando que estão incluídas. Porque só são aqueles que têm a cara das minorias que o cacique aprovar. Então não tem absolutamente nada de democrático nisso, né? Sim, exato, exato. Eu nessa
andança, nessa, enfim, trajetória de estudos para concatenar todas essas questões, acabei me deparando com vários estudos sobre renovação política. E uma coisa que me chocou nesse contexto é de que, segundo os dados inclusive que, por exemplo, vários deles coletados pela Transparência Brasil e outras instituições, nos mostra claramente, né, matematicamente, que o Brasil é um dos países com uma das menores taxas de renovação do parlamento. Porque muitas das vezes, após a eleição, vem lá sempre uma matéria desses grandes jornais dizendo que a taxa de renovação foi de X, foi de Y, e dando até números relativamente expressivos. Mas a verdade é que a taxa de verdadeira renovação no Brasil é baixíssima, porque nós não podemos confundir novos nomes que chegam ao parlamento com novos grupos que conseguem eleger os seus representantes. Então, muitas das vezes tem um jovem lá que chega ao parlamento, mas aí você vai investigar, ele é filho do governador, como aqui no Rio de Janeiro, na época do Sérgio Cabral. O filho do Sérgio Cabral tinha 20 e poucos anos ali, eleito deputado federal. Ora, que renovação é essa? É só um novo nome de uma mesma elite, de um mesmo grupo. Né? Chega lá uma determinada mulher no parlamento, aí você vai investigar, ela é filha do Antony Garotinho, né? Então você tem lá a Clarissa Garotinho chegando, quer dizer, que novo nome, que renovação é essa? Não é renovação, né? Porque todas essas estruturas redundam naquilo que é verdadeiramente dramático, né? Que é a clanização da política brasileira, porque cada estado da federação tem ali alguns clãs políticos que se adonaram destas máquinas, né, que controlam estas máquinas partidárias, e se nós formos fazer ali um levantamento, né, os dados aí são disponíveis, mas daria ali alguma coisa em torno aí de 250 famílias, 250 clãs políticos que elegem ali e que controlam as máquinas, as assembleias legislativas, os municípios chave dentro do Estado, colocam os seus senadores, né? Então você tem famílias ali em que um é senador, o outro é prefeito, a mulher é deputada, a filha está na Assembleia Legislativa, e vão se perpetuando nas estruturas do poder. Em todos os estados da federação, em maior ou menor intensidade, nós acabamos encontrando essas estruturas, e a temática se agrava ainda mais nos municípios pequenos, porque muitas das vezes um mesmo clã, nestes municípios menores, controla 6, 7, 8 partidos, 9 partidos estão sob o domínio daquele clã. Então, a renovação nos pequenos municípios é ainda mais dramática, né? É ainda mais difícil. Claro, sem dúvida. E, de novo, tudo isso em função de regras rígidas vindas muito de cima para baixo, né? Que é o que me encanta muito nessa Constituição, o projeto de Constituição do Luiz Felipe, que é o que eu sempre falei em todas as minhas andanças, e era aquilo que eu acreditava quando eu entrei no Novo. Para quem não sabe, eu entrei na política em 1988. Você não era nem nascido ainda. Foi quando tinha o Partido Liberal. Que bom! O saudoso Álvaro Vale, Partido Liberal. Álvaro Vale era do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo era o Guilherme Martins Domingos, que foi candidato à presidência. E era a defesa de ideias liberais, né? Em um certo momento, eu me convenci de que política não era para mim, era para os outros, e me recolhi e fui cuidar da vida privada. De um lado foi bom, pelo aspecto familiar, etc., mas a omissão de pessoas como eu que deu espaço para eles tomarem totalmente o comando da política brasileira, né? Mas cada vez mais com imposições, 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 e eu vejo que cada novo regramento que vem para as eleições acabam sendo mais restritivos, mais rígidos. E eu insisto que eu quero demais poder ver que os municípios possam decidir se eles vão ter prefeito ou não.
Por que a gente tem que definir que cada um dos municípios do Brasil tem que trocar de prefeito a cada 4 anos, no dia determinado, tem um número mínimo máximo de vereadores? Por que eles não podem se organizar no seu município e dizer: aqui não vai ter prefeito, aqui vai ter um síndico contratado, ou vai ter, não sei, a ideia que tiverem. Acho que a candidatura independente, ela é mais do que a defesa da candidatura independente, ela é a representação do que é a liberdade de escolha das pessoas. Sabe? Eu quero demais poder ter essa oportunidade de ver os municípios que se deem outros nomes, que não municípios, inclusive, que digo: aqui não vai ter Câmara de Vereadores, por exemplo. Aqui nós vamos ter município pequeno, isso é perfeitamente possível. Na Suíça tem muitas coisas assim. Nós vamos nos reunir com muita frequência e vamos decidir na praça pública, nós, população, sobre os destinos da nossa cidade. Por que não? Sim, aqui nós engessamos uma cidade de 4, 5 mil habitantes e uma cidade, uma megalópole como São Paulo, com o mesmo tipo de estrutura. Um prefeito, secretarias, Câmara de Vereadores, gabinetes dos vereadores, etc. Ou seja, é um absurdo, né? Que nós congelemos, né, numa única forma, né, e num modelo inflexível a organização dos municípios. Né? E aí sim a formação de municípios se tornou um negócio, porque passou a se ter, digamos assim, a dependência do fundo de participação dos municípios, e aí cada município criado, ele é alimentado por uma teta do governo federal. Então virou um negócio fazer município. Muito, muito bem colocado o que você fez. É para lembrar que é a mesma fórmula dos partidos. Criaram o fundo partidário e aí o partido virou negócio. Criaram o fundo de participação dos municípios e o município virou um negócio. Tem que acabar com esses fundos. E aí as pessoas se organizam como quiserem. Né? Sim, sobre este aspecto, eu venho mencionando que, claro, não existe uma reforma política que seja uma bala de prata, né? É claro que o nosso problema é muito mais amplo, e nesse ponto andou muito bem o deputado Luiz Felipe de Orlinhas de Bragança ao propor um novo texto constitucional para o debate nacional, mas, de modo muito mais singelo, eu tenho dito que a candidatura independente ela é a mãe de todas as reformas, porque é ela que vai permitir que pessoas bem intencionadas se aproximem da política. E digo isso sem medo de errar e sem dizer que é apenas uma opinião. Digo isso com base em dados estatísticos, porque recentemente a Índia mudou a sua legislação. A Índia ela mudou a sua legislação há uns 3, 4 anos atrás. A Índia, que já tinha 1.200 partidos políticos, 1.200 partidos políticos, ela mudou a sua legislação permitindo candidaturas independentes. E os primeiros estudos estatísticos, a primeira coleta de dados já começa a render ali algumas evidências, portanto, no plano sociológico ali, dos fenômenos eleitorais que estão acontecendo. E o que se percebeu? Um incremento muito grande de candidaturas, ou seja, o número de pessoas que se dispôs a se candidatar aumentou. E lá na Índia, como o voto é facultativo, né, portanto não há nenhuma obrigatoriedade em um sujeito participar, qual foi o outro fenômeno que se observou? Um aumento de participação do eleitorado. Mais pessoas compareceram às urnas para votar. Então, veja que a candidatura independente ela acabou trazendo uma reverberação positiva na sociedade indiana, na medida em que mais pessoas passaram a se interessar em política. Pessoas que antes não se interessavam, sentiam repulsa da política e agora se animaram a participar, seja como candidato, seja como eleitor.
e é aquilo que eu tenho chamado de efeito ético sobre a política, porque quando nós rompemos o monopólio, há um deslocamento de poder da cúpula para a base. E aí, na medida em que é o partido que precisa de você, o partido se obriga a escutar as bases, a ter que fazer alianças programáticas. Em suma, é o partido que tem que te conquistar. Não é o indivíduo que tem que pedir vaga no partido político. Então, essa mudança, ela impõe uma pressão exógena aos partidos políticos e obriga o partido político a ser um ente melhor, um ente mais ético. Grosso modo, né, e de modo didático, eu tenho dito que é como a introdução do Uber no mercado. Ele melhorou o táxi. Porque o táxi, para sobreviver, teve que ser melhor. Ele teve que se renovar, se reinventar. A candidatura independente, ela provoca concorrência, ela força os partidos a concorrerem entre si em busca de candidatos, porque senão o candidato vai ser independente. Simples assim. É a mesma coisa, como você falou, é como o Uber. Esse é o caminho que precisa ficar muito claro, que muita gente não consegue entender. E, pelo fato da gente ter muito regramento para muita coisa no Brasil, a gente tem uma tendência a ficar olhando para a ferida, impressionado com a ferida e querendo resolver o problema a partir da ferida, sem lembrar que aquela ferida surgiu por causa de uma contaminação no sangue, seja onde for, causada pelo excesso de ingerência no corpo do Brasil, vamos dizer assim. Então, tratar a ferida é importante, mas se a gente não entender a causa dela, a gente não vai resolver o problema principal. E acho que a candidatura independente, você colocou muito bem, ela é o primeiro passo para as pessoas perceberem que independente tem que ser em todas as áreas. Não, partido sem dinheiro público. Você coloca um ponto que eu acho que é extremamente importante. Você chama a atenção para a causa. E aí, pegando um gancho na Libertadora, a proposta do deputado Orleans de Bragança, ontem fizemos 33 anos da Constituição de 1988. Eu estava lá, eu estava terminando meu curso de Direito na Universidade Federal e tive a grata oportunidade de, no capítulo da educação, eu fui a Brasília, eu estava lá em Brasília, né, na semana em que se votou o capítulo da educação. Foi um grupo de alunos da UFRJ, à época, e assisti de perto o desastre da estatização da educação. Né? E perceba que completamos 33 anos da Constituição, sem que isso fosse objeto praticamente de qualquer matéria mais expressiva. A data passou absolutamente em branco. E analisando, né, boa parte dos problemas nacionais, nós percebemos justamente o colapso do modelo instituído em 1988. Né? Ou seja, sob todos os aspectos, né, o 1988 é paradigmático porque promoveu e selou o destino de subdesenvolvimento, de atraso, de dificuldades, de instabilidade política e econômica, porque a Constituição ela simplesmente promoveu um verdadeiro desastre na vida nacional. Né? É intervenção econômica, é intervenção em todos os aspectos da vida do cidadão, dos mais comezinhos. Né? E nós temos ali, então, um ponto que precisa ser superado. Né? E aí acho que a grande encruzilhada, o grande desafio do Brasil é como promover um novo texto constitucional sem que este novo arranjo constitucional piore ainda mais as nossas condições. Né? Porque eu, como conservador, sempre tenho muito receio de reformas. Né? Porque sempre penso, a reforma pode piorar. Né? Isso aí pode piorar.
Então, Ainda esse é o mais, nosso dilema. ainda mais que quem vai decidir, quase sempre, são as pessoas que estão naquele milhão que se serve dos 214 milhões do lado de cá. Sim, Então, eles vão decidir pensando sim. no milhãozinho deles. Exa Né? E nós pagamos a exatamente. conta. É terrível, é terrível. Mas aí tem um ponto muito interessante mas tem nesse projeto da Constituição, tem uma coisa muito interessante, porque na realidade. Voltou. Opa, Muito voltou. estranho, eu nunca vi isso acontecer no Facebook, mas eu estou recebendo uma mensagem do Facebook, tipo, agradecendo a participação, tipo assim, como, olha, passou seu tempo, vai embora. Mas já Estranha essa vamos, mensagem. já nos encaminhamos para 1 hora de prosa, então Nossa! vamos fazer aqui as palavras finais, então, as considerações para a gente poder se despedir desse pessoal que nos assiste, né? Ótimo, vamos lá. Você mencionava sobre a Constituição. Então, uma coisa muito interessante desse projeto de Constituição, quer dizer, não é, ela já está escrita com previsto para que o Congresso autorize a formação de um grupo de juristas, ou não só juristas, mas um grupo de revisores do projeto, com finalidade específica de fazer a revisão. Não deputados nem senadores. São pessoas que seriam eleitas para 1 ano e meio, 2, só para revisar aquilo lá, para evitar que justamente ele pudesse legislar em causa própria. Nesse caso, legislar em causa própria seria legislar em causa do cidadão. E aí tudo bem, porque assim que terminasse a Constituinte, ele viraria de novo um cidadão normal e nada mais. Então os direitos não poderiam ser para eles. Essa eu acho que é uma virtude muito interessante desse projeto, que vai ser dificílimo convencer as pessoas, sem dúvida, que a gente vai ter que brigar com aquele milhão, brigar não é a palavra certa, mas que vão ter que driblar aquele milhão de encastelados para fazer valer a vontade dos 214 milhões. Mas eu acho muito difícil, mas possível. Sim, Quem poderia dizer 10 anos atrás que a gente ia estar discutindo a privatização dos Correios com tranquilidade? Lembra do Alckmin, quando foi candidato, e disseram que ele ia candidato para Correio, que ele colocou o colete rapidinho? Aquele colete com aquele boné com todas as estatais aqui. Você veja como as coisas mudam. Então, eu digo, é difícil, desanima às vezes, mas é possível que a gente chegue lá. Tem que ter persistência. Sim. Sobre esse aspecto que você coloca, é muito importante para aquele que nos assiste entender isso. As nossas constituições, elas sempre foram fruto de congressos constituintes e não de assembleias constituintes. Aquele que nos assiste precisa entender essa diferença. Quando nós temos um congresso constituinte, são deputados e senadores que redigem o texto constitucional. E, portanto, há conflito de interesses, porque eles não querem alterar as regras que permitiu a vitória deles no cenário político-eleitoral. Então, há sempre um conflito de interesses. E eles redigem o texto constitucional de olho numa eventual reeleição. Então, os compromissos são compromissos político-eleitorais, não são compromissos com o futuro, com a geração futura, com o desenvolvimento do país. Ao passo que numa Assembleia Constituinte, o sujeito ele é eleito única e especificamente para redigir o texto constitucional, redigido o texto constitucional, ele vai embora para casa, ponto final, acabou. Quer dizer, ele não tem nenhuma reeleição para disputar, ele não tem nenhum mandato para continuar e, portanto, claro, ele pode se colocar acima desses interesses menores. Então, acho que essa é uma grande virtude e é um caminho para a gente trabalhar e não acontecer aquilo que aconteceu em 88, quando nós tínhamos aquele projeto Afonso Arinos, que era muito bom, muito melhor do que o texto que foi gestado em 88. E aí, quando iniciam os trabalhos da Constituinte em 88, aquele Ulisses Guimarães, enfim, um político lamentável, pegou aquele projeto, rasgou, jogou na lata do lixo, todo aquele esforço daquele projeto do Ulisses Guimarães, e aí deu no que deu, ficamos com essa Constituição chamada aí, né, de cidadã,
que, na verdade, impõe o socialismo, né? Porque é o que temos nesse texto constitucional, o socialismo, e fica muito claro quando mostramos ao intérprete, né, os dois setores mais atrasados do Brasil, mais problemáticos do Brasil. Saúde e educação. Ora, quando vamos ao texto constitucional, a presença do Estado na saúde e na educação é massiva. Ou seja, temos o SUS, que é a promessa de socialismo na saúde, é a saúde de graça para todos, e sabemos aonde a saúde de graça acaba, né? E, do outro lado, educação pública e gratuita para todos. E sabemos aonde isso acaba, ou seja, o Brasil aí sempre frequentando os piores cenários nos rankings internacionais. Outro dia assisti um vídeo seu falando sobre o PISA e esse cenário catastrófico, né? E a Constituição estatizou, né, saúde e educação. Você me permite uma parte aí? Por favor, por favor. É muito marcante essa história de que até hoje tem gente que acredita que só o Estado pode prover as coisas básicas. Cansamos de escutar isso. Lembra da telefonia. Qualquer pessoa que nasceu antes de 85 vai entender muito bem o que eu estou falando, se não, pergunta para os seus tios, pais e avós. Telefonia, só o Estado podia prover. Comunicações eram segurança nacional, só o Estado podia prover. Só rico tinha telefone. Um telefone custava $5.000 em 91. Estou falando há 30 anos atrás, $5.000 naquela época seria o que, 15, 20 hoje? Era o que custava um telefone. E mesmo assim você chegava no balcão com $5.000, falava, eu te pago, espero 2 anos. E a companhia dizia, o seu bairro não terá telefone nos próximos anos. Não era isso? Era o famoso plano de expansão. Exato. O que aconteceu depois que privatizaram, e não foi a melhor privatização do mundo, de forma alguma, mas que o Estado aceitou que outros participassem. Hoje só não tem telefone quem não quer. Essa é a realidade. Tirando 2% da população, só não tem telefone quem não quer. E nós estamos agora vivendo a mudança disso com esgoto, que é mais simples que telefonia ainda. É um cano plástico ou cerâmico para coletar algo extremamente nocivo na porta da casa da pessoa e levar embora com eficiência. Só o Estado pode, ninguém mais faz. Está aí 100 milhões de brasileiros que ainda não têm esgoto. É incrível essa coisa de que só o Estado pode, é um engano. É igual para a educação. Mas o brasileiro não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos. Privatização encontra solução para isso, porque o brasileiro não tinha dinheiro para pagar telefone de jeito nenhum, e hoje em dia ele tem, porque o telefone ficou barato. Né? Exatamente. Precisa fazer as pessoas perceberem isso. Sim, eu acho que esse é o grande ponto, né? Na verdade, no fundo, todos os temas que nós mencionamos aqui, né, e estes, em certo sentido, esses sonhos que nós trocamos aqui, tem a liberdade como elemento primaz, né? Porque quando se dá liberdade ao indivíduo, a mágica acontece. Porque os caminhos começam a se abrir, porque a criatividade dos indivíduos na busca do lucro é muito mais fascinante, exuberante, potente do que a mentalidade dos burocratas de Brasília. Né? E os arranjos começam a acontecer. Por exemplo, observamos, né, vamos dar um exemplo, o colapso promovido pelo governo Dilma, milhões de desempregados, milhões de pessoas que tinham planos de saúde deixaram de ter planos de saúde. O que o setor médico começou a fazer? Começou a fazer clínicas privadas com atendimentos populares, e hoje o sujeito com 20, 30, 40 reais já começa a fazer ali hemogramas,
alguns exames, né, R$ 50 em determinadas clínicas populares, ele começa a ter ali já consultas, né, ou seja, é a iniciativa privada tentando ofertar a esse público que foi expelido dos planos de saúde mecanismos pelos quais eles, com um baixíssimo custo, consigam acesso a algum tipo de saúde privada para não ficar padecendo no SUS. Isso que nós ainda vivemos num manancial de burocracia grotesca e que atrapalha essas iniciativas. Você imagina se nós conseguimos um universo de práticas liberais onde o Estado seja enxugado ao máximo, né? Teríamos tudo para prosperar. Sem dúvida, é incrível. As pessoas, conforme elas forem percebendo, por isso eu insisto muito, a telefonia foi um exemplo muito forte do que é Estado versus a criatividade, a liberdade das pessoas, né? E vale para todas as coisas. Você citou muito bem esse caso dos cartões de saúde de baixo custo. Estão resolvendo o problema de muita gente. E se o sujeito conseguisse perceber que, no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, que é uma cidade grande, as coisas são mais difíceis, mas mesmo assim, a Prefeitura dispõe de 13 bilhões de reais para o ensino. Mais a verba que vem compulsória do governo federal, que são mais outros 6 bilhões de reais. Posso errar um pouquinho nos números, que não tenho que utilizar, mas é muito próximo disso. Significa que nós temos para quase 20 bilhões de reais para um pouco menos de 1 milhão de crianças que são atendidas na educação pela Prefeitura. Isso dá R$ 2.000 por criança por mês. É um mundo de dinheiro, é um mundo de dinheiro. Esse dinheiro já existe. Transfere ele de alguma maneira ou deixa de tirar ele do cidadão, que de alguma maneira estava com o cidadão, que R$ 2.000 por mês dá um ensino de qualidade de primeiro mundo. Exatamente. Meu caro Diogo, foi um privilégio ter conversado com você, adorei. E já fica aqui o convite para que a gente escolha um outro tema e daqui mais algum tempo volte a ter essa prosa tão gostosa. Fica já o convite e aí a gente faz no seu canal, para que a gente possa ir trocando essas ideias e levando a mensagem da liberdade aonde a gente puder. Tá bom? Com enorme prazer, deixo até uma sugestão aqui. A gente poderia eventualmente pensar em falar mais da Constituição, convidar o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança e talvez até o professor Modesto Carvalhosa, que fez um projeto de Constituição também, para discutir caminhos para a Constituição. Podemos pensar Ótimo. Nisso? Então foi um prazer muito grande. Vamos juntar essas 4 figuras. Eu, você, professor Modesto e o deputado Orleans Bragança para esse papo, então. Tá Olha, bom? Podemos parecer sonhadores, mas eu adoro sonhar para um Brasil melhor e eu sei que ele é possível mesmo. Certamente. Obrigado pela oportunidade, até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau.